Atualmente, muitos chineses estão vindo para a Coreia do Sul como turistas. Com o aumento dos conflitos entre o Japão e a China, ainda mais pessoas estão vindo para a Coreia do Sul, chegando a impressionantes 250 mil visitantes. Hoje, vamos analisar esse assunto direito. Vamos conferir agora mesmo. Muitas pessoas só assistem ao vídeo. Se este vídeo ganhar 1000 inscritos, vou postar um shorts do Grandeur. Conto com vocês. Na China, é o Festival da Primavera, com 9 dias de feriado de 15 a 23 de fevereiro. Nesse período, ocorre grande migração nacional, como na Coreia, e muitos viajam bastante. O problema é que muitos chineses estão indo para a Coreia. Espera-se que cerca de 250 mil pessoas se mudem para lá. Para você ter uma ideia do que isso representa, em 2024 vieram 113 mil pessoas e em 2025, 117 mil pessoas. Agora, o número de chineses viajando para a Coreia é mais do que o dobro disso. O volume realmente aumentou muito. Por isso, o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo organiza eventos para receber turistas chineses e garante um ambiente de viagem seguro. Como muitos chineses vêm à Coreia, é comum encontrá-los nos principais pontos turísticos. Durante o Festival da Primavera, a alta concentração de turistas chineses elevou as reservas quase ao máximo, gerando comentários entre os envolvidos. Os hotéis em Myeongdong, Seul, nas proximidades do aeroporto de Incheon e em Jeju, estão praticamente à beira de uma explosão de reservas. Por exemplo, um hotel em Jeju tem 1.600 quartos e já recebeu reservas para 1.590 deles. O setor de turismo comemorou. Com mais turistas chineses, espera-se que o consumo doméstico chegue a 330 milhões de dólares, cerca de 470 bilhões de won. Por isso, muitas empresas de turismo promovem eventos para turistas chineses. Antes, turistas chineses viam a Coreia só como destino de compras, indo direto das aeronaves às lojas duty-free para adquirir produtos de luxo e cosméticos. O turismo na Coreia dependia das vendas em lojas duty-free. Mas agora os turistas chineses têm um perfil totalmente diferente. Essas pessoas passaram a enxergar a Coreia como um local para vivenciar e consumir o estilo de vida coreano, não apenas comprar produtos. O turismo está passando do foco em compras para experiências. Isso preocupa porque o consumo deixa de se concentrar em um setor específico. Antes, só lojas duty-free ou setores específicos lucravam com o turismo. Mas agora o consumo está espalhado em toda a sociedade coreana. As coisas que os coreanos usam no dia a dia, a cultura que eles aproveitam, a comida que eles comem, todas essas rotinas dos coreanos acabaram se tornando produtos turísticos. Por isso, os turistas chineses estão mais focados em aproveitar a sensação de viver na Coreia do que em comprar coisas especiais. Eles comem em lojas de conveniência coreanas, passam tempo em cafés e experimentam diretamente as tendências da moda coreana. No entanto, apesar do clima de boas-vindas na indústria do turismo, entre a população em geral, há uma visão bastante forte de que isso não é tão bem-vindo. Hoje, na sociedade coreana, o sentimento anti-China virou um clima social, não sendo exagero afirmar isso. Na verdade, de acordo com uma pesquisa do Pew Research, impressionantes 81% dos sul-coreanos têm uma percepção negativa da China. Isso significa que, na prática, a maioria da população não vê a China de forma positiva. O mais importante é que o sentimento anti-China está mudando. O ressentimento crescia por fatores políticos, como o governo chinês, o Partido Comunista Chinês e a pressão diplomática. Era algo do tipo: não gosto do governo chinês, nem do Partido Comunista Chinês. Agora, o problema é que esse ressentimento está sendo direcionado aos próprios chineses. Segundo pesquisa do Jungang Ilbo, em 2025, o principal motivo de má impressão da China foi a personalidade nacional e o comportamento considerados antipáticos dos chineses. Essa proporção foi de 58,1%, liderando com ampla vantagem. O segundo motivo foi o sistema de partido único do Partido Comunista. Mas atualmente, mais que questões políticas, experiências diárias, choques culturais e incômodos com comportamentos intensificam o sentimento anti-China. Por que isso é perigoso? Antipatia política pode ser resolvida pelo governo, mas quando envolve pessoas e sentimentos acumulados, não é facilmente solucionada. Com o tempo, isso tende a se aprofundar ainda mais e há uma grande possibilidade de que se solidifique como um conflito social. Agora que o clima mudou assim, quando ouvimos notícias de que muitos turistas chineses estão chegando, ao invés de uma reação positiva pelo aumento dos turistas, a primeira reação é de preocupação de que algo possa acontecer.
E há uma razão para essas reações. Nos últimos anos, incidentes com turistas chineses têm ocorrido repetidamente. Exemplos incluem pessoas fazendo necessidades nas ruas da Coreia, causando confusão em pontos turísticos ou agindo de forma estranha diante de patrimônios culturais. Esses casos continuam se espalhando online através de vídeos. As pessoas acabam reforçando a percepção de que turistas chineses estão agindo assim de novo, e isso logo se transforma em antipatia. Houve um caso chocante. Um segurança do palácio Gyeongbokgung foi agredido por 2 chineses. O pior veio depois. Durante a investigação, eles deixaram o país e as pessoas começaram a desconfiar que crimes de estrangeiros não são devidamente punidos nesses casos. Não é só um caso isolado de agressão. Isso gera insegurança na sociedade coreana, pois, mesmo que chineses causem problemas e fujam, é difícil capturá-los. Essa sensação vira ressentimento contra turistas chineses. O motivo de tantos chineses virem à Coreia é simples. Atualmente, isso acontece porque o conflito entre o Japão e a China está intenso. Originalmente, o destino de viagem mais popular durante o feriado do Festival da Primavera era o Japão, mas o premier japonês Kaishi sugeriu intervenção militar se a China invadir Taiwan, o que levou ao conflito entre Japão e China. Só entre os dias 2 e 8 de fevereiro, o número de voos entre Japão e China diminuiu 49,2% em relação ao ano anterior. Em 13 de fevereiro, o governo japonês apreendeu um barco de pesca chinês perto de Nagasaki, Kyushu, e prendeu o capitão chinês de cerca de 40 anos. O barco chinês pescava ilegalmente na zona econômica exclusiva do Japão. Foi descoberto pela agência de pesca japonesa e, ao tentar fugir após ignorar a ordem de parada, acabou apreendido. Foi o primeiro barco de pesca chinês apreendido desde 2022 e a primeira apreensão de barco estrangeiro pela Agência de Pesca do Japão. Isso ocorreu enquanto os conflitos entre Japão e China aumentavam. Havia preocupação, mas o problema não piorou muito. Após receberem documentos garantindo o pagamento da fiança, o capitão chinês foi liberado no mesmo dia. A tensão entre Japão e China persistiu. E, em 14 de fevereiro, Wang Yi, do Partido Comunista Chinês, e ministro das Relações Exteriores, alertou que o povo japonês não deveria ser iludido por forças nacionalistas. O primeiro-ministro Kaichi sugeriu intervenção militar se a China invadisse Taiwan. E a China respondeu duramente, chamando isso de desafio à sua soberania e à ordem pós-guerra. A China afirmou que o Japão mantém ambições de agressão e colonização sobre Taiwan, o que é inaceitável para 1,4 bilhão de chineses. Parece que o Japão fez essas declarações para conter a China, especialmente depois de recentemente apreender navios e o primeiro-ministro Kaichi ter conseguido uma vitória histórica. Muitos chineses vêm hoje para a Coreia, mas não devemos depender tanto deles. A China não enxerga o turismo só como intercâmbio civil. A China usa o turismo como ferramenta diplomática, ajustando o fluxo de turistas para pressionar outros países. Estratégia já repetida várias vezes. O turismo, à primeira vista, pode parecer uma movimentação livre de civis, mas na China não é assim. O governo chinês tem uma estrutura que permite controlar completamente o mercado de turismo em grupo. Como o governo pode controlar as agências de viagem e a distribuição de voos, há muitos setores onde o Estado pode intervir. Se quiser, basta recomendar que as pessoas evitem viajar e, com uma simples orientação, pode interromper completamente o fluxo de turistas. A Coreia do Sul já viveu isso antes. Quando instalaram o THAAD, a China não aplicou sanções oficiais ao país. Na prática, a China bloqueou o turismo em grupo para a Coreia do Sul e proibiu agências de venderem pacotes, pressionando o turismo coreano. Muitos lembram do impacto nas lojas duty-free, hotéis, companhias aéreas e na indústria do país. A ilha de Jeju, muito dependente de turistas chineses, e a região de Myeongdong foram muito afetadas, pois as pessoas sumiram de repente. Nessa época, a Coreia do Sul notou que turistas chineses são clientes, mas também podem ser uma variável política. Com 250 mil turistas chegando, o setor de turismo está animado. Se a Coreia do Sul começar a depender estruturalmente desse fluxo, a partir desse momento, o país pode acabar tendo que se preocupar com a opinião da China no setor de turismo. Se, do ponto de vista chinês, a Coreia tomar decisões que não agradem ou houver algum conflito diplomático, isso pode acontecer. A China pode exercer pressão simplesmente cortando o fluxo de turistas, sem precisar recorrer a grandes ações como pressão militar ou sanções econômicas. A Coreia do Sul se destaca em exportação e manufatura, mas o turismo impacta a economia local e pequenos negócios. Quando os turistas param de vir, os pequenos empresários e comerciantes são os mais prejudicados, não as grandes empresas. Com o acúmulo de prejuízos, cresce o descontentamento social e a pressão sobre o governo. A China entende bem essa estrutura. Por isso, ao analisar a situação atual,
É importante lembrar que o aumento de turistas pode parecer vantajoso, mas isso pode mudar a qualquer momento. Hoje, 250 mil pessoas podem estar vindo. Mas, amanhã, se o governo chinês de repente não gostar da Coreia e enviar uma mensagem pedindo para evitar viagens ao país, o número de turistas pode despencar drasticamente. Por isso, acredito que devemos gerenciar as políticas com muito cuidado.